Oi pessoal, eu sou Daniela Zupo e hoje eu tô aqui para contar para vocês a história as histórias, né, de 5 objetos muito especiais para mim. Espero que vocês curtam. Bom, então vou começar pela máquina de escrever, que era do meu pai, e essa já é uma das razões pelas quais eu escolhi, né, como um dos meus objetos importantes. É uma máquina, acho que não é nenhuma edição especial, mas era a favorita do meu pai. Ele chegou a ter, essa é super manual, ele chegou a ter uma elétrica, mas ele não se dava muito bem com a elétrica. Ele tinha até ele era daqueles que catilografavam, que usavam 2 dedos e faziam aquele barulhão assim, que a gente sabia quando ele estava datilografando, por conta da música, né, que ele fazia com os 2 dedos no teclado. E conseguia datilografar muito com 2 dedos, o que é incrível hoje, quando você pensa que a gente fazia curso de datilografia para usar a máquina de escrever, e essa garotada nasce com chip, né, já nasce digitando com todos os dedos, ou enfim, olhando em outra direção, né. E meu pai escrevia muito, e acho que o amor pelos livros que eu tenho veio muito do meu pai, né? Porque ele tinha uma biblioteca assim grande, e eu me lembro de ficar olhando assim para aqueles livros e imaginar que meu pai era um homem que tinha lido todos aqueles livros, então era um homem muito inteligente, e ele era mesmo, né? E a máquina de escrever acabou virando o meu objeto, o principal objeto da minha profissão, porque inclusive quando eu me formei, ou mesmo antes de me formar, nos meus primeiros estágios, eu cheguei a trabalhar com a máquina elétrica, mas com a máquina de escrever. Não tinha computador ainda nas redações, né? Isso veio depois. E acho que no meu primeiro emprego eu ainda trabalhei com uma máquina de escrever. Então ele acaba sendo também esse objeto que significa, que me remete muito ao jornalismo, à escrita, né? O que me levou para o jornalismo, que sempre foi a paixão pela escrita, né? Pela leitura e pela escrita. Eu sou aquela típica brasileira, assim, no sentido de ser resultado de um cruzamento, né? De raças, de histórias, de geografias. No meu caso, meu pai é filho de imigrantes italianos, ambos, né? Meu avô e minha avó vieram da Itália tentar a vida no Brasil depois da guerra, imigrantes pobres. E a minha mãe é filha de imigrantes libaneses, avô e avó também libaneses, né? Mas à medida que o tempo vai passando, é incrível, né? Como essas raízes vão aflorando, né? Parece que as raízes vêm para fora, assim, e geram frutos mesmo. A gente vai vendo essa árvore que é a nossa vida, né? De alguma forma, essa árvore, ela vai crescendo, assim, e a gente vai entendendo de onde a gente veio e como isso vai nos forjando, né? Então eu, às vezes, sou aquela escritora de Araxá, que nunca nasceu nem viveu lá, entendeu? Herdei um pouco essa... Por conta da minha família, que foi para lá há muitos anos e ficou, e enfim, o pessoal gosta muito de Araxá e a gente também gosta muito de frequentar, mas eu sou de Belo Horizonte, nascida, criada, sempre vivi em BH, a não ser uns anos que eu vivi na Alemanha, onde minha filha nasceu. Durante 7 anos eu morei fora, né? E hoje morando em Nova Lima, que é já há quase 10 anos. Eu tenho essa lembrança, assim, de uma criança que olhava para esses livros e imaginava para onde eu vou começar. Inclusive, o primeiro livro que eu me lembro de ter, na adolescência, de ter tirado da biblioteca dele para ler foi Vinícius de Moraes, Antologia Poética. E aí eu fiquei perdidamente apaixonada pelo Vinícius, pela poesia, enfim. Aí já era. Bom, esse meu segundo objeto é essa pedra que eu resgatei de uma praia, numa região muito bonita da Inglaterra, Cornualha,
mas em pleno inverno, né? Então era um cenário assim de verão, né? Eu não fui para a praia, eu estava numa viagem mais espiritual, assim, era um roteiro que eu sempre quis fazer, um roteiro assim dos sonhos, né? E foi a minha primeira viagem para fora do Brasil, em 1999, e eu queria muito conhecer a Inglaterra, e queria muito conhecer essa região da Cornualles, todos aqueles mitos, aquelas histórias, né? Tristão e Isolda, a lenda do rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, tudo. Uma das versões é de que tudo aconteceu ali, né? Vai saber, mas enfim. Há controvérsias, né? Mas há indícios também de que tenha sido. Então, eu não vou contar a história completa desse acontecimento, né? De como eu resgatei essa pedra, porque isso está no meu livro, né? No meu segundo livro, que eu vou lançar em 2022. Mas o fato é que eu nem sou assim muito de trazer objetos de viagens, nem sou muito de comprar as coisas nas viagens que eu faço. Eu sempre acho que a viagem é a experiência, e quanto menos você se concentra nas coisas e nos objetos, mais rica essa experiência, né? Mas essa pedra é uma pedra que eu intuitivamente peguei dessa região, né, dessa praia, da Caverna do Merlin, que eu vinha saber depois era a Caverna do Merlin, e trouxe comigo, né, como uma espécie de talismã, assim, nem sabia por que eu coloquei no bolso do casaco, assim, e trouxe. E hoje, assim, muitos anos depois, quando eu olho para essa pedra, eu percebo que ela se transformou, assim, numa espécie de pedra do sonho, porque todas as vezes que eu olho para ela, eu me lembro dessa viagem, que foi a primeira viagem que foi muito desejada, que foi a primeira viagem que eu fiz assim sozinha, né, com a minha grana e meio que sem destino. Eu fui fazer um curso de inglês, mas não sabia mais o que ia acontecer, acabei ficando quase 3 meses fora. E todas as vezes que eu olho para essa pedrinha aqui, eu me lembro de acreditar nos sonhos, de continuar caminhando, de continuar buscando. Então ela se transformou nesse amuleto, né, nesse talismã. Então eu acho que viajar para mim é um dos melhores investimentos da vida, de tempo, de dinheiro, de energia. Eu acho que quando a gente viaja mesmo para valer, né, não para fazer fotos e colocar no Instagram, né, mas quando a gente viaja para valer, eu acho que a gente tem a chance assim de se distanciar da vida e olhar, né, em perspectiva. E acho que pode ser muito enriquecedor, não só para você se descondicionar, porque todos nós somos seres de hábitos, né? Então, acho que quando a gente viaja, a gente tem que lidar com o risco, que lidar com o inesperado, que redescobrir, recalcular rotas o tempo inteiro, né? E a vida é isso, a vida é um recalcular rotas constante, né? Então, acho que viajar lembra a gente disso, da importância da mudança, da importância da flexibilidade, da importância da improvisação, mesmo quando tudo está planejado, né? Bom, esse é um objeto absolutamente inusitado. Provavelmente vocês vão rir de mim. Essa é uma varinha mágica. Não sei se vocês já identificaram. Hermione. A bruxinha inteligente, né? A Hermione. Essa personagem fascinante, né? Eu não sou da geração, nós não somos da geração que leu Harry Potter quando criança. Não vamos, né, falsear isso aqui, né? A gente veio depois de Harry Potter, né? Mas eu cheguei a ler, e depois quando a minha filha nasceu e chegou nessa fase de curtir Harry Potter, é aí que eu fui entrar na viagem, né? Não li todos os livros, li só os primeiros, mas já assisti a todos os filmes e fiquei absolutamente fascinada. Essa bruxinha inteligente, a melhor aluna da turma, inteligente, com senso de lealdade, de justiça fora do comum, né? Então eu acho que ela é uma das grandes personagens, né? Algumas pessoas até acham que ela tem um papel secundário e ficam na bronca com isso, com a autora, mas eu acho que não, acho que ela tem o lugar, ela
tem um grande espaço na história e não existiria Harry Potter sem Hermione, né? E essa varinha de condão, quando a minha filha pediu para ela, eu fiquei morrendo de inveja. Eu adoro literatura infantil, eu acho que a vida literária começa cedo. E eu acho que ela representa muito assim essa criança, né, que eu fui ávida por histórias e por livros. E ao mesmo tempo acho que a Hermione é um grande personagem feminino da literatura, né? Então eu acho que essa varinha ela representa um pouco para mim essa força do feminino que se impõe na história. Mesmo quando o papel é secundário, ela diz: não, vocês estão enganados. Eu sou a dona da minha história. Um pouco por aí. Eu já tô uma bruxa praticamente, né? Com esse cabelo. Então... E a questão mística? Imagina! Que questão mística? Eu sou do signo de Peixes, então a intuição atravessa a minha existência desde sempre. E acho que eu passei a ouvi-la. Acho que ela sempre esteve lá e acho que ela, de certa forma, está em todos nós. Uns escutam mais que outros. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que escutam bastante a intuição. E eu acho que isso está muito relacionado à espiritualidade também. Essa voz da alma, né? A intuição como essa voz da alma, como essa voz que não vem da mente e nem das emoções necessariamente. Ela vem de um outro lugar, desse lugar mais espiritual. Eu sou uma pessoa que cada vez mais escuta essa voz, assim. Eu não tenho uma religião, venho de uma família bem ecumênica, mas me considero uma pessoa bastante espiritualizada e não consigo imaginar a minha vida sem a fé, sem a devoção, sem o misticismo. Os intelectuais, muitos, né, têm uma bronca com isso, como se fosse uma coisa, um sinônimo de tolice, assim, algo a ser ridicularizado. E eu acho isso um grande equívoco, um equívoco histórico, porque se a gente for olhar na história da humanidade, isso é muito recente, né? Esse desprezo pelo espiritual. E é uma coisa muito da nossa cultura ocidental também, né? Como se a filosofia fosse um contraponto à espiritualidade, né? Como se o pensar fosse o oposto do perceber, do intuir, né? Eu gosto de pensar na existência humana como essa grande potência que abriga todas essas capacidades, né? Para mim, especificamente, a espiritualidade é um caminho irrevogável assim na minha vida. Bom, isso nos traz ao próximo objeto, que é essa imagem aqui de Nossa Senhora do Silêncio. Eu me considero uma pessoa assim bastante devota, não no sentido talvez mais rigoroso da palavra, mas eu tenho esse hábito, por exemplo, eu gosto muito de igreja e gosto muito de igreja vazia. E em qualquer lugar que eu vá, que tenha uma igreja, eu entro, procuro uma imagem de Nossa Senhora e faço uma oração, acendo uma vela. E a Nossa Senhora do Silêncio, eu não me lembro quem me presenteou. Eu tenho ela há muitos anos e é muito curioso que eu tenha esquecido quem me presenteou. Mas eu sei que eu não comprei. E eu sempre quis ganhar uma imagem de Nossa Senhora do Silêncio, mas diziam que tem esses folclores, né, que a gente tem que ganhar essas coisas, né? Então, finalmente eu ganhei e me esqueci quem me deu, mas tudo bem. Para mim, ela tem uma força expressiva justamente por falar desse silêncio, né? Que é o silêncio da devoção, é o silêncio do mergulho interior, né? É o silêncio da pausa, né? É o silêncio da fé. A aparição dela teria sido num vilarejo no século XIX na Irlanda, um padre que era devoto de Nossa Senhora. Era uma época de muita fome na região e ele começou a fazer rezar 100 missas pelas almas famintas que tinham partido. E no 100º dia da missa, a imagem teria ganhado vida e luminosa, numa luz branca e prata. E a partir daí teria, como sempre acontece nessas tradições, né,
vários milagres teriam acontecido a partir dessa aparição. Então essa é a história da Nossa Senhora do Silêncio que eu conheço, pelo menos, né? O silêncio pressupõe que você acredite em algo que está além das palavras, do que as palavras podem explicar. Eu acho que isso é muito a fé. Porque a fé é o intangível, é o inexplicável. Faz-nos compreender que para derramar é preciso preencher-se. Então acho que é esse momento, né, que você vai para dentro para depois voltar, né, a palavra. Então é essa história da Nossa Senhora do Silêncio. Bom, e o último objeto é outro objeto vintage, uma vitrola. E, aliás, foi muito engraçado, porque é um amor recente, né? Um objeto recente na minha vida. Foi um objeto da minha infância, depois naquela fase que todo mundo joga vitrola fora, porque chegou o CD, obviamente eu também desvalorizei a minha e passei anos sem ter sequer um aparelho para tocar os LPs. Mas recentemente eu resgatei esse objeto, uma viagem que o Marcos fez para a Alemanha. Ele trouxe de uma tia cujo marido era um grande apaixonado por música e tinha essa vitrola muito especial, com essa agulha muito especial. E aí a gente trouxe para o Brasil e um grande amigo meu, o Romero Carvalho, ele nos ajudou a trazê-la à vida, né? Mas foi muito engraçado quando ela chegou aqui em casa, porque eu fui mostrar para minha filha o que era uma vitrola. Né? Essa geração que música é um fenômeno digital, ela entrou no celular e ninguém sabe de onde veio, né? Não interessa. Então a gente pegou essa bolacha, botou na vitrola, braço, que é um ritual, né? Uma celebração, né? Não é nada instantâneo, né? Você escolhe o LP, tira o LP, bota na vitrola, pega o braço, a agulha tem que ser, né? Aquele barulhinho delicioso, né? E minha filha ficou olhando assim. Eu vi que ela achou bonito. Não sei se ela... Se um dia ela vai botar um LP numa vitrola para tocar, mas eu vi que ela entendeu que ali tinha um culto acontecendo, né? Eu acho que o grande símbolo, assim como a máquina de escrever, acho que a vitrola é o grande símbolo de algo que é central na minha vida, que é o meu amor pela música. Embora eu não toque patavinas, tentei 2 vezes aprender a tocar violão, sou um fiasco. Um dia talvez eu grave um disco e cante, mas só por fetiche. E a música que desempenhou sempre na minha vida esse papel, assim, importantíssimo, né? Quando criança, minha mãe tinha uma vitrola e minha mãe gostava muito de música, de cantar, quando ela era mais jovem. Então eu cresci com todos esses álbuns de música popular brasileira, ouvindo. Depois eu descobri a minha trilha sonora, fui trabalhar com jornalismo cultural, numa especialização em música, né? Trabalhei muitos anos em rádio rock, rádio de música popular brasileira. Sempre fez parte da minha pesquisa jornalística a música. E hoje, mais recentemente, é uma paixão mesmo, né? Assim, já não trabalho necessariamente com isso, falo sobre isso, faço resenhas no meu canal de discos, mas a música é algo, né? Como diria o Nietzsche mesmo, né? Sem a música a vida seria um erro, né? Então acho que a vitrola é, por fim, esse objeto que me remete a tudo isso, ao meu amor pela música, a um tempo da minha carreira em que eu me dediquei muito a essa pesquisa. Todas as minhas grandes lembranças têm uma trilha sonora, né? Assim, a música está sempre lá, sempre esteve, e eu já consigo imaginar que ela sempre estará lá até o derradeiro dia, né? Um pouco contar a história da sua vida ou das coisas, porque ao escolher 5 objetos, eu tenho quase 50 anos, né? Ao escolher 5 objetos que me acompanham, pelo menos nas últimas décadas da minha vida, isso acaba me colocando diante de um espelho, né? Também. E eu acho que isso é poesia, né? É um roteiro poético que você nos convida a fazer. Eu acho que é uma ideia super original, delicada, como tudo que você faz, claro, né? E como tudo que você faz, repleto de poesia.
Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Assim, minha mãe é uma mulher completamente diferente de mim, uma sagitariana, né, dessa força feminina, da coragem. Minha mãe é uma mulher muito corajosa, assim. Quebrou muitas barreiras da época dela, né? E no meu caso, pelo meu temperamento mesmo, pela maneira como eu me coloco na vida, eu sempre me recolho como uma tartaruga, assim, mesmo, entra dentro da casa, né? Então, nos momentos mais difíceis da minha vida, minha tendência é me recolher, é meditar, é escrever, é ficar em silêncio. Essa sou eu, essa é a minha força. Há outras formas, né? Há outros tipos de força. Tem gente que vai pra guerra, né? Que grita, que pega nas armas, né? Essa não é a minha força. A minha força é do recolhimento, assim, de encontrar um eixo interior, esse ponto de equilíbrio para atravessar a tempestade. E quem está perto da gente, às vezes aprende junto, né? Quem se inspira nessa luta também pode apreender alguma coisa daquilo, embora todos nós tenhamos as nossas batalhas, né? Ninguém pode pegar nas armas por ninguém.